Rapaziada, a bolsa de valores tá cara pra caramba, tá todo mundo procurando ação boa e barata pra investir. A maioria do pessoal começou a fazer caixa porque não tá achando oportunidade boa. E eu vou trazer aqui hoje pra vocês o mesmo all cap que tá pagando dividendo pra caramba e que tá barato, tá? Lembrando que nada aqui é recomendação de vendas, estou aqui para fazer uma análise com vocês e aí você vai decidir se encaixa na sua tese de investimento ou não. Particularmente eu estou enxergando essa empresa como uma oportunidade e eu estou colocando na minha carteira, tá? Que empresa que é essa? Eu estou falando aqui da Melnick, tá? Essa aqui ela é uma empresa que ela é uma incorporadora. O que isso significa? Ela opera lá em Porto Alegre, tá? Você vê aqui os prédios top, top mesmo, que ela faz prédios de alto padrão. E uma incorporadora é uma empresa, né, para quem não sabe, que ela adquire terrenos, então ela tem lá o land bank dela, ela tem como se fosse vários terrenos em sua posse, e ela aos poucos vai iniciando novos projetos, vai iniciando novos prédios com vários apartamentos, e aí no setor imobiliário tudo isso tem uma nota, né? Tem prédios de alto padrão, médio padrão, então ela opera aqui, tá? Ali em Porto Alegre com os melhores prédios, tá? Ela é basicamente como é que fala? É líder de mercado lá, tá? E o que eu quero trazer para vocês? Dando uma olhadinha aqui no Investidor 10, a gente vê um PL bem baratinho, tá? De 6,61 e um dividendo absurdo de 32%, tá? Claro que isso aqui não vai ser recorrente, esse dividendo de 32%, mas eu vou fazer um cálculo básico aqui de dividendo com vocês e mostrar que essa empresa, pelo menos na minha opinião, está numa oportunidade muito boa. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é para não se iludir com o lucro que está aqui. Esse lucro que está no investidor 10, está vendo? De 151 milhões em 2023, 136 em 2024 e agora estão estimando aí, né, 173% nos últimos 2 meses, porque o resultado do último trimestre de 2025 mesmo não saiu ainda, né? Então isso aqui na verdade é uma estimativa. Isso aqui, cara, é o lucro líquido consolidado, ou seja, ele inclui o lucro que pertence aos sócios da Melnick, que não são a gente, né? A gente é acionista, a gente também é sócio da empresa, mas quando a empresa vai erguer um prédio, ela forma ali certas parcerias com um fornecedor de tijolo, com um fornecedor de cimento, com não sei o que, e parte do lucro do prédio vai para eles, não vai para a gente. Então, quando a gente for puxar aqui, a gente vai puxar direto pelo relatório, que aqui sim a gente vê o que realmente sobra pro acionista, tá? Você vê que aqui já ficou bem diferente. 2023, ó, 103 milhões, não 151. 2024, 71 milhões, não 136. Pô, por que abaixou tanto, né? 31% de queda de lucro líquido. Isso aqui, cara, é porque essa incorporadora ela é de Porto Alegre. Porto Alegre foi lá onde teve todos aqueles problemas lá de enchente, eu não sei o termo correto, né? Mas alagou tudo lá, muita gente perdeu casa, e aí teve muita paralisação das construções da Melnick, porque ela tá lá, né? Nesse mesmo lugar, geograficamente falando, e ela teve muito custo de despesa com essa fatalidade que ocorreu, né? Então por isso que a gente vê essa queda expressiva aqui referente de 2023 a 2024. Mas isso significa também oportunidade. Inclusive, se você subir aqui, quem estava comprando desde que ocorreu o desastre, ó, já acumulou uma alta boa. Hoje está nas faixas dos R$ 4 a cotação, tá vendo? Imagina quem comprou aqui, ó, quando ninguém estava querendo comprar, que deu problema, tá vendo? Foi mais ou menos aqui, ó, 2024. Quem comprou aqui a 3,50, 3,40, conseguiu acumular num preço bom. Então essas coisas que a gente tem que ficar esperto no mercado, muitas vezes é oportunidade, ó. Começo de 2025 aqui também o pessoal não queria comprar, tá vendo? Que o resultado caiu, obviamente, por causa do que aconteceu. Mas se não mudou o fundamento da empresa, pode ser oportunidade, né? Teve gente que perdeu de comprar aqui, ó. Eu mesmo não comprei nessa época porque eu não estava investindo em bolsa, nesse momento particular aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou subir aqui em cima, a gente está na apresentação de resultados dos 3 primeiros trimestres de 2025, tá? Vai sair ainda o resultado do último trimestre esse mês agora, acho que é dia 22 ou é dia 26. Eu vou cobrir também, mas antes disso eu já quero trazer aqui a empresa para o vídeo do canal, né? Porque eu mostrei minha carteira no último vídeo e eu falei para vocês que ia trazer um vídeo sobre. Logo de cara aqui, eles já apresentam pra gente um dado muito positivo de uma margem bruta, cara, excluindo financiamento de 30,6%. O que é o financiamento? Quando eles vão fazer a construção, eles pegam lá um dinheiro emprestado para poder erguer o prédio, certo? Então eles fazem o financiamento para construir o prédio. Margem bruta, só para quem não sabe, por exemplo, digamos que a cada R$ 100 que eu coloco no meu negócio, na minha empresa, 30 vira lucro. Isso aqui é a margem bruta, tá? Então aqui está de 30%. A cada R$ 100 gasto,
30 e 60 centavos é lucro, o que é bastante coisa. De margem líquida, a gente já cai para os 15%, o que é normal. Por quê? A margem líquida já é depois dos custos da empresa. Então, depois que ela vai lá, paga financiamento, paga salário de funcionário, isso aqui é o restante, tá? Isso aqui é um dado muito positivo, inclusive. Aqui eles estão fazendo a apresentação de vendas pra gente. Então, o que acontece? Ela é uma incorporadora, ela ergue prédios, digamos que ela ergue um prédio lá de vários apartamentos. Tem que fazer a venda desse apartamento, certo? Já foi no shopping, não tem aquele pessoal que fica distribuindo os panfletinhos para você financiar apartamento na planta? É o pessoal que está tentando fazer venda para a empresa que está erguendo o prédio, entendeu? Teve um aumento de 66% nas vendas ali comparado aos 3 trimestres de 2024 com 2025 agora. E outro dado que é muito interessante, que é algo que eu vou trazer para vocês, é isso aqui, ó. Lançamentos são os novos projetos que a empresa inicia, novos prédios e assim por diante. Nesse apanhado aqui, dos 9 meses de 2025, eles ergueram, né, novos lançamentos, né, basicamente no valor ali de 475 milhões. Porém, cara, só os lançamentos de Melnick Partners foi 243 milhões. É um complemento enorme. E o que eu quero te falar sobre Melnick Partners? Essa empresa ela é uma incorporadora de Porto Alegre, certo? Cara, ela está se expandindo para São Paulo agora, olha que interessante. Só que em vez deles pegar, ter todo aquele trampo de ter que vir para cá, abrir um prédio aqui em São Paulo para poder operar aqui e começar novos lançamentos aqui, eles fizeram esse branch da empresa, que é basicamente o Melnick Partners, e eles vão para São Paulo e eles começam a começar começar é difícil, né? Eles começam a traçar ali certas parcerias com as construtoras, as incorporadoras que já operam em São Paulo. Então é muito mais fácil do que eles terem que trazer tudo para cá, começar uma operação do zero. Eles simplesmente vêm aqui com quem já conhece o terreno, quem já conhece o local, já sabe o que está acontecendo e fecha a parceria. E aí eles conseguem uma parte do lucro de quando aquilo for terminado, certo? Isso aqui é muito importante porque eles estão expandindo logo para São Paulo, cara. São Paulo, quando a gente fala de setor imobiliário, costuma ser o ouro, né? Daqui do Brasil, porque tem muita demanda, você precisa ter muita construção aqui em São Paulo, porque muita gente mora aqui e assim por diante. Então essa expansão da Melnick Partners ela é muito relevante. E a gente vê isso nos dados de lançamentos da empresa, tá vendo? Tá vendo que a empresa deu uma boa reduzida nos seus lançamentos aqui de 2024 para 2025? Foi por causa das enchentes, do problema que teve lá, certo? Então eles pararam um pouco de começar projeto, porque teve muito custo, teve prejuízo, e aí eles estavam esperando a poeira baixar um pouco. Isso teria estimado uma queda nos lançamentos de 44%. Isso aqui seria um dado muito ruim, por quê? Quanto menos projetos a empresa lança, menos a empresa começa a lucrar. Quando você lança um projeto ali de um apartamento, não demora, você compra na planta ali, uns 3, 5 anos até terminar de construir. Quando eles lançam um projeto aqui, é a mesma coisa. Eles vão ganhando dinheiro conforme eles vão construindo, conforme a obra vai ficando pronta. E tem gente ali pagando, financiando, porque quer morar lá quando terminar de ficar pronto, entendeu? Então, uma queda de 44% nos lançamentos seria algo que machucaria muito o lucro da empresa. Mas lembra que eu falei para vocês sobre a Melnick Partners? Olha a redução que isso aqui conseguiu causar na queda, cara. Ia cair os lançamentos da empresa nesse apanhado de 3 trimestres 44%. Com a entrada aqui das parcerias em sociedade que a Melnick Partners conseguiu aqui em São Paulo, ó, nesse trimestre ocorreu o lançamento do empreendimento Quadra Lorena em São Paulo, com um VGV, que é basicamente o valor estimado da construção, tá? De 674 milhões. Desse pedaço, 71 milhões é a parte da Melnick, porque ela entra como assessora, como consultoria, faz lá a parceria com os caras e consegue um pedaço, né, desse valor aqui do prédio, vai basicamente pertencer à Melnick, trazido pela Melnick Partners, olha só. 243 milhões a mais aqui. Então a queda de lançamento, em vez de ter sido de 44%, ela foi só de 15%. Isso aqui é muito bom, porque a gente está vendo que a Melnick Partners está tendo sucesso em vir aqui para São Paulo e fechar parcerias. E isso aqui, a tendência é que comece a aumentar pra caramba, cara. A Melnick de bolsa mesmo, ela só tem 5 anos, tá? Que ela lançou o IPO. Ela já era empresa antes disso, obviamente, só que ela não era listada em bolsa. Então tem muita coisa que eles estão fazendo aqui que ainda é novo, igual esse Brent aqui. Isso aqui já está se demonstrando como uma mina de ouro ali que vai dar muito sucesso, né? Os caras estão conseguindo vir para outro estado, fechar parceria e suplementar os lançamentos aqui. Inclusive, eles conseguiram dar uma boa cobrida no desfalque ali pelas enchentes. Isso aqui já é um dado muito interessante de você observar.
Aí descendo aqui foi o que eu te mostrei no começo, né? Que é um pouco das fotos do que eles constroem. E aqui você vê a expansão da Melnick Partners, tá vendo? Então eles estão fechando parceria com a Even aqui em São Paulo, com a Uni, que foi o Quadra Lorena, e aqui em vários outros lugares também, tá vendo? Piemonte, Musi, Dimas, Copstein. Não vou entrar em detalhe em todas, mas a gente vê que, como a empresa já cresceu muito em Porto Alegre, ela está começando a ficar sem espaço para crescimento, ela pegou esse Melnick Partners, né? Esse segmento da empresa, e está começando a espalhar o pessoal aí por essa região do sul, para ela começar a expandir. Então, veja, a empresa ela já teve um negócio muito lucrativo, ela conseguiu se sustentar através de uma crise enorme na região de operação dela e agora ela está expandindo para o resto do sul, cara. Então o potencial de crescimento dessa empresa aqui é absurdo. A gente está falando do setor imobiliário, é coisa que sempre valoriza. E aí a gente vai chegar nos dados, né? Quando a gente desce aqui em vendas líquidas, o que é interessante? VSO é basicamente a velocidade de vendas. Porque você vai lá, constrói o prédio, não necessariamente você vai vender tudo imediatamente, seria o ideal, né? Mas às vezes uma parte fica para trás e acaba virando estoque. Quando a gente tem VSO de lançamento, é aquilo que conseguiu ser vendido naquele mesmo período que foi lançado. Ou seja, se a gente olha aqui, ó, do segundo trimestre de 2025 para o terceiro de 2025, a gente vê uma velocidade de vendas em cima do que foi lançado dentro do próprio trimestre, de 31% nesse caso aqui, e de 48% no terceiro trimestre. Ou seja, tudo que passa dessa data aqui já vira estoque. Não é necessariamente tipo, estoque é o que a empresa já terminou de construir. Não necessariamente, tá? A partir do momento que passa aqui desse trimestre, já virou estoque. Ele só entra como velocidade de lançamento de venda quando ele foi vendido dentro do mesmo trimestre ou dentro desse mesmo apanhado aqui. É basicamente assim que funciona o cálculo, tá? E o que a gente vê aqui que é interessante? Lembra que eu falei que eles diminuíram os lançamentos por causa da crise que aconteceu? Por isso que diminuiu a venda de lançamento, porém a velocidade de venda aumentou. O que isso significa? Apesar de eles terem tido menos lançamentos, proporcionalmente eles venderam mais dos lançamentos novos que eles fizeram do que os que eles fizeram no trimestre anterior. Ou seja, eles conseguiram fazer lançamentos que teve um apelo ali muito maior e um interesse muito maior, apesar de terem feito menos. Então eles conseguiram concentrar em qualidade em vez de quantidade. Isso aqui é muito interessante da gente observar, tá? Inclusive a gente vê um salto aqui de 66% nas vendas de estoque. Lembra que eu falei para vocês que estoque é qualquer coisa que qualquer lançamento que ficou para trás após o seu trimestre de lançamento? Então aqui, ó, nesse apanhado dos 9 meses de 2024 para os 9 meses de 2025, a venda de estoque ela aumentou pra caramba. Tá vendo? Ó, 66%. Diminuiu a venda de lançamento, porque foram lançados menos, né? Você vê aqui no primeiro trimestre de 2025 que não foi nem lançado nenhum, inclusive, por causa da recuperação da crise que aconteceu lá. Esse pedaço aqui também é muito importante, ó. Porcentagem vendido pelo ano de entrega. Ou seja, quando você começa a construir, vai ter o ano de entrega, que é quando as chaves finalmente são entregues, certo? Se a gente olhar aqui, ó, dos lançamentos que foram entregues em 2025, 93,7% já foi vendido, cara. Foi do ano passado agora. E você vê inclusive dos anos futuros, ó. De 2026, 75% já está vendido, então já tem gente financiando, já tem gente querendo morar. 2027, 65% e 2028, 50%. Isso aqui é uma taxa muito boa. Isso aqui mostra uma procura e valorização constante dos imóveis que essa incorporadora está construindo. Então sempre tem gente comprando, tá vendo? A maior parte do que vai ser entregue em 2026 já foi vendido, 75%. E tem coisa que ainda vai ser entregue em 2028 que metade já está vendida. Então é coisa pra caramba, né? Aí quando a gente desce aqui, ó, entregas e capacidade operacional. Aqui ele já coloca essas próximas entregas, tá vendo? Estimada em milhões. Ou seja, isso aqui é fluxo de caixa, tá? Não entra como lucro. O que acontece? No repasse da chave, conforme a empresa vai construindo, a pessoa está pagando financiamento para a incorporadora. Se você for financiar um apartamento agora, você vai estar pagando para a incorporadora. Na hora de você receber a chave, a incorporadora ela repassa o financiamento que você estava pagando para ela e você passa a pagar pelo banco. Então o banco vai lá e ele paga tudo para a incorporadora, pagou tudo de uma vez. O restante que você tinha que pagar para ela. E agora você paga para o banco, você não paga mais para a incorporadora. Então aqui eles já demonstram
a previsão de entrada de caixa, tá vendo? Batendo quase 1 bilhão aqui. E aí depois que isso aqui vai virar lucro, né? A gente vai fazer o cálculo lá no final. Lembra aqui em cima que a gente viu a margem financeira de 30%? Por isso que essa margem financeira é tão importante. Desse dinheiro todo aqui que entra em caixa, que foi o lucro que a empresa foi tendo durante a construção, 30% disso aqui é o que realmente está virando lucro bruto, entendeu? Então, quanto maior a margem, melhor. Mais lucro bruto, sobra mais para o caixa, sobra mais para o acionista. No caso, o que vai ser distribuído para a gente mesmo é em cima do... Não é do lucro bruto, né? É do lucro líquido, mas a gente vai chegar nessa parte. E aqui, cara, estoques é algo que é muito importante eu mostrar para você. Quando você tem um prédio, uma incorporadora, tem ali a questão que eu falei de você fazer as vendas, certo? Se o prédio começa a ficar muito tempo para trás, apesar do prédio se valorizar ano a ano, ajustado pela inflação e tudo mais, isso é muito ruim para a incorporadora, porque enquanto ela não fizer a venda, ela é a proprietária do imóvel. Então ela vai ter que pagar IPTU, ela vai ter que pagar manutenção. E quanto mais tempo aquele prédio fica parado no estoque dela, a tendência é que as pessoas elas fiquem meio suspeitas, né? Por exemplo, digamos que tem um carinha que vende churros na frente da sua casa, do outro lado da calçada. Aí todo dia, às 2 horas da tarde, você vai sentar na sua calçada para tomar sol e você fica 2 horas lá. Das 2 horas que você fica lá, você nunca vê ninguém comprando churros desse cara. Você vai começar a olhar, você vai falar, mano, não deve ser bom esse negócio aí, né? A mesma coisa a construção. Fica muito tempo parado, a empresa fica gastando com IPTU, com manutenção, começa a ter certa desconfiança se realmente é um ativo de valor, porque a liquidez fica baixa, né? Quanto menos procura tiver, menos liquidez você vai ter no ativo, se você quiser revender depois, por exemplo. E aí, é uma parte que a gente vê que a Melnick ela tá uma empresa muito saudável. Por quê? Aqui ela está mostrando o estoque dela. Ó, estoque pronto, lançamentos até 2020, que foi antes até dela entrar na bolsa. De todo o estoque que a empresa tem hoje, só 10% é referente antes de 2020. Ou seja, ela não está cheio de prédio antigo que ela não conseguiu revender. Só 10% é de antes de 2020, apenas 8% é de após 2020 e o resto, cara, é tudo estoque em construção, tá vendo? 82%. Então, 82%, lembra que eu falei para vocês que passou do trimestre de referência e já virou estoque? Não quer dizer que é um prédio que já está concluído, que não conseguiu vender, entendeu? Só passou ali do seu tempo de ser venda de lançamento. 82% ainda está em construção. Então, isso aqui mostra uma saúde enorme no balanço do estoque da empresa. Tanto é que a gente vê aqui, ó, estoque pronto até 2020. No segundo trimestre, eles tinham 175 milhões de estoque pronto até 2020, que era estoque mais antigo mesmo. E só nesse trimestre eles conseguiram reduzir de 175 para 137, que é o valor final que a gente viu aqui na esquerda, tá vendo? Então eles ainda conseguiram se desfazer de boa parte desse estoque mais antigo que estava lá dentro. Aqui a gente tem distratos, tá? Então o que é algo interessante também que eu vou comentar aqui com você? O distrato é quando a pessoa desiste. A maior forma de você entender isso é você pensar em você mesmo. Digamos que você vai comprar ali um apartamento, aí você começa o financiamento, de repente na metade você perde o emprego, ou o financiamento começa a ficar muito caro, porque a Selic está muito alta, e aí você chega no final do dia, no final ali do período, da entrega da chave e tudo mais, e você desiste do apartamento, ou você quebra o contrato. Isso aqui que é o distrato, tá? Então é uma venda que tecnicamente teria sido fechada, porém que foi cancelada. E é por isso que eu enxergo a Melnick hoje como um potencial maior ainda, porque a gente está tendo previsão de queda na taxa Selic agora. Então, isso aqui é setor imobiliário, fica muito mais fácil das pessoas financiarem. A Melnick ela vai começar a ter muito menos custo. Lembra que eu falei para vocês que ela tinha um custo lá com o sócio para poder erguer o prédio? E ela pega dinheiro com o banco também? Pois é. Então, ela vai começar a ter um custo menor e as pessoas vão ter um custo menor para financiar também o que essa empresa incorporar, entende? E aí, quando a gente desce aqui, ó, cadê a parte que eu queria mostrar para vocês? Eu não sei se eu pulei. Tem uma parte que eles mostram que eles basicamente... Aqui, permuta, eu pulei. O que é uma permuta? Só para explicar um pouquinho para vocês. Por exemplo, ela quer erguer um prédio, certo? Normalmente ela vai no banco, vai emitir lá um CRI, alguma coisa, para ela ter uma captação financeira e poder começar a erguer esse prédio. E aí eles fazem isso muito via permuta, que aí eles não precisam usar o dinheiro que tem no caixa. O que é permuta? Se você me der aqui esse terreno, eu ergo um prédio aqui de 50 apartamentos e dos 50, 10 vão ser seu. Então eles fazem dessa forma. E dessa forma eles conseguem reduzir muito o custo que eles vão ter para poder erguer o prédio.
Aí eles não têm que ficar queimando caixa toda hora, entendeu? Então parte do custo que eles têm para erguer é essa permuta e parte realmente é o dinheiro que eles pegam com o banco, que é o financiamento. Se a taxa Selic cai, o financiamento ele fica mais barato. Então a empresa automaticamente vai ter menos custo também. Então tá vendo como a gente está tendo uma projeção aqui de muitos catalistas que vão potencializar o crescimento da Melnick? A gente tem a expansão do Melnick Partners, que está se espalhando pelo sul do Brasil, fechando parcerias. A gente tem a queda da taxa Selic, que vai tornar o financiamento que a Melnick contrata para erguer prédios mais barato e também vai fazer com que tenha menos distratos. Só que a gente já tem 3 pontos, tá? E ainda, além desses 3 pontos, o que a gente consegue observar? A empresa ela saiu de toda aquela enchente lá, daquele problema que teve, e ela saiu agora com crescimento. Então, na minha opinião, novamente, né, não é uma recomendação, tô aqui explicando para vocês. O dinheiro de vocês fazem o que você quiser com ele, né? Na minha opinião, essa small cap aqui, para mim, ela vai se tornar uma gigante. E nesse momento eu enxergo ela como barata. Se a gente chega aqui no indicador financeiro, ó, evolução da receita líquida. Teve um aumento de 28%, tá vendo? Evolução de receita líquida, 632 para 807. E aqui a gente vê evolução do lucro bruto e margem bruta. Então, depois do incidente que teve lá, que alagou tudo, o lucro, a margem, né, bruta, ela tá só subindo, ó, 26, 27, 29, 30. Isso aqui, cara, mostra uma forte retomada da empresa frente ao que aconteceu, tá vendo? Ou seja, lembra que eu expliquei para vocês, a cada 100 reais o lucro tá só aumentando, ó, só para você ter uma noção. E aqui também a gente vê a evolução do lucro bruto, 59%, comparado ao apanhado dos 3 trimestres de 2024 contra 2025, o que é uma subida aqui, ó, de 24 para 29,3. Aqui embaixo agora é a parte que vai interessar a gente. Lembra que eu falei que a gente tinha que pegar o lucro líquido e não aquela questão de lucro consolidado para ver qual que vai ser realmente a remuneração do acionista? Ó, aqui no lucro líquido a gente está vendo uma evolução de 109%. Tudo bem que 2024 foi um ano com muito problema, né? Aconteceu lá o que eu já falei que aconteceu. Então, parte desse aumento é porque em 2024 teve queda, mas a gente vê uma recuperação sólida aqui de 110 a partir daquele período, tá vendo? Agora vamos ao que interessa, né? Que é fazer o preço teto aqui, que é o que todo mundo quer saber, como sempre. A gente consegue pegar isso aqui, ó. Isso aqui é quando o dinheiro entra no caixa, mas basicamente é a estimação do lucro bruto que a empresa vai ter, porque ela vai ganhando lucro conforme ela vai construindo, certo? Então a gente já tem as estimativas aqui, ó, 2026, 2027, 2028. Tudo na faixa do 1 bilhão, certo? A gente não viu aqui em cima que a margem da empresa, a margem líquida, que é o que realmente sobra para o acionista, está em torno de 15%. Então a gente vai fazer nosso cálculo dessa forma. A gente vai pegar esse 1 bilhão aqui de projeção, tá? Vai vir aqui na calculadora e a gente vai fazer os 15%, que vai ser o lucro líquido que vai sobrar para o acionista. A gente acha esse valor aqui de 150 milhões. E é por isso que a Melnick ela tem um payout na casa do 100%. Por quê? Chega o dinheiro no caixa dela aqui. Tô com muita coisa aberta. Chega o dinheiro dela no caixa aqui. Desse dinheiro que chegou aqui, ela já vai pagar tudo que ela tem que pagar. Ela vai pagar o financiamento, ela vai pagar os funcionários, ela vai pagar todas as despesas. E aí o lucro líquido é realmente o que sobra pra gente, pro acionista, entendeu? Então ela pega e já chega aqui, ó, distribui 100%, porque ela já pagou tudo que ela tinha que pagar. Então não tem por que ela deixar tanto dinheiro no caixa se ela não tá usando. Então eles fazem essa distribuição aqui. A gente chega nesse valor de 150 milhões e a gente divide pelo número de papéis. Como o payout fica ali na casa do 100% mesmo, tá? Então a gente vai dividir aqui, ó, por 206 milhões de papéis. Então, 206, 27, né, que tá ali também. Então vai ser um aqui, 2, 3 aqui. E a gente consegue estimar um dividendo yield por ano, o valor do dividendo, né, não a porcentagem, de 72 centavos. Se a gente pega os 72 centavos e divide pela cotação atual, que está ficando na casa dos R$4, cara, isso aqui é um dividendo yield de 18%. É coisa pra caramba. Mesmo se a gente fizer uma projeção muito mais conservadora, entrando aqui na Word, ó, pegando mesmo 150 milhões de lucro projetivo, colocando 60% de payout, a empresa hoje ela paga 100. Vamos colocar 60%, tá?
Só 60% por algum motivo aqui para fazer um esquema conservador. E exigindo 10% de dividendo yield, o preço teto ainda seria 4,38. Você teria uma margem de segurança de 11,15. E todos os indicadores aqui, valuation de Peter Lynch, valuation Graham, você vê que eles estão todos positivos. A empresa hoje está muito barata. Porque se a gente pegar, né, tem um outro cálculo que a gente consegue fazer, que é basicamente o seguinte. A gente estima a taxa de crescimento da empresa, tá? Eu não estimei 60% de payout aqui. A empresa ela só consegue crescer sobre o que fica no caixa, o payout vai ser distribuído. Então a gente faz 1 menos 65% e a gente multiplica pelo ROI dessa empresa, tá? Isso aqui é um cálculo para você descobrir basicamente a taxa de crescimento. A gente vai usar ela para um outro cálculo daqui a pouco. Então pegando o ROI aqui, ó, o ROI médio é de 8,3, tá vendo? Mas aqui tá subindo, ó, 11, 6, a média de 8. Vamos usar 10, porque a gente tá vendo que a empresa tá expandindo pelo sul. Eu acho que o ROI dela vai crescer bastante a partir de agora. Então eu vou colocar aqui, ó, vezes 0,1. E a gente encontra uma taxa de crescimento de 3,5%. Agora aqui a gente vai fazer um cálculo que ele funciona da seguinte forma. A gente exige uma taxa de retorno, tá? Vamos exigir 15%, que é a taxa de Selic atual. Isso é basicamente quanto você está exigindo ao comprar essa empresa, tanto de dividendo quanto de lucro. Veja que aqui eu estou exigindo 15%, né? Mas você viu que só de dividendo ali a tendência é receber 18% no preço atual. E a gente faz menos esse 0,35 aqui, o que a gente encontra uma taxa de crescimento de 11,5, tá vendo? Com essa taxa de crescimento, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar aqui os 150 mil, tá? Que a gente está estimando de lucro líquido, e a gente divide por essa taxa de crescimento. Que aí, teoricamente, a gente está vendo quanto que a empresa realmente valeria, né, nessa taxa de crescimento e com esse lucro líquido, tá? Isso aqui vai nos dar um market cap teórico da empresa. Então, você vê aqui, ó, que deu 1 bilhão, 304 milhões, 347 mil, 826, tá? E a gente divide pelo número de papéis, ó. 206 milhões, tá vendo? 206, aliás, tem um 27 ali, né? 206, 27, aí um zero aqui, 2, 3 mais 3 zeros aqui. A gente encontra um preço mesmo, baseado no lucro e no crescimento que a gente tá vendo, de 6,3, tá vendo? E hoje está sendo negociada a R$4. Então, se a gente pega esse 6,3 aqui, 6,3 menos R$4 dividido para 4 vezes 100. Isso aqui é para você achar o aumento em porcentagem, tá? Caso a cotação realmente saia de 4 e vá para aquele 6 e pouco, a gente teria um upside de 57%. Isso a gente pegando essa premissa de 150 milhões, tá? De lucro líquido a partir de agora, que seria o lucro líquido que realmente vem para o acionista e não é o lucro líquido consolidado. Aqui é a projeção bem conservadora que a gente fez, a gente viu que a empresa está pagando 100% de payout, você pode até colocar 80 aqui, ó. Se você coloca 80, exigindo 10% de dividend yield, o preço teto já sobe para 5,84, com uma margem de segurança de quase 50%. Tá vendo que começa a alinhar com o upside que a gente começou a ver aqui, ó? Se eu aumento o payout aqui em linha com o que a empresa realmente está pagando, ele começa a ficar na taxa do crescimento estimado, tá vendo? Então, para mim, hoje está muito barato. Estou comprando, acho que vai crescer bastante. Aí vocês veem aí, se encaixa na tese do seu investimento. Se você tiver gostado do vídeo, tiver achado ele útil, tiver entendido o que eu quis passar aqui para você, vou pedir para você deixar o like no vídeo, você se inscrever no canal, que eu vou trazer cada vez mais vídeos e melhores na medida do possível. É isso, muito obrigado.